Neurostorytelling. O nosso bate-papo hoje aqui é sobre ocitocina, que é um dos hormônios ou até mesmo neurotransmissores que mexe com a cabeça, mexe com a mente do seu interlocutor. E, em se tratando de neurostorytelling, mexer com a cabeça do seu interlocutor, valendo-se da ciência ou da neurociências, é sim um assunto muito importante da concepção de neurostorytelling. Lembrando que, dentre várias aulas, vários módulos, princípios e fundamentos, onde nós vamos fazer uma abordagem geral para depois entrarmos mais diretamente no curso propriamente dito de neurostorytelling. E, no decorrer do nosso bate-papo aqui, eu vou mostrar a cerejinha do bolo. O que isto tem a ver com e como produzir uma palestra, uma aula, uma comunicação se valendo da neurostorytelling e qual é o ponto mais importante do nosso bate-papo aqui. Sou o professor Calazans, para mim sempre um grande prazer tê-los a bordo. Ocitocina. Ocitocina, às vezes, escrito com X, oxitocina, é um hormônio no cérebro que mexe com a cabeça do seu interlocutor. E como produzir a ocitocina é, sim, um assunto muito importante e nós vamos, no nosso curso, fazer várias abordagens sobre esse assunto e hoje eu vou mostrar uma maneira para que isto se realize quando estamos falando de comunicação. Então, ocitocina é o hormônio da alegria, do rapport, da conexão, da empatia. Nós temos falado que causar empatia, conexão, rapport com o seu interlocutor é sim uma parte muito importante da comunicação. O problema é que as pessoas nem sempre sabem como é que um palestrante, professor, vai provocar a produção de ocitocina, que é o hormônio na cabeça, né, do seu interlocutor, de forma a provocar a empatia. Esse é o segredo, é um dos segredos, e hoje eu vou mostrar aqui uma maneira de como produzir isso. Então, a ocitocina é o hormônio do vínculo social. Tá? Então, vamos lá? Isso é importante. Eu, professor, comunicador, não basta apenas proferir uma palestra, um momento ali onde ele vai apresentar ali a sua fala. Mais importante do que isso é ele criar uma conexão de modo que o aluno, o interlocutor, permaneça, tenha empatia com ele no momento da palestra, também após a palestra. Vínculo social. Também considerado o hormônio do amor. Mas vamos lá. Para eu explicar, eu vou mostrar uma situação real que ocorre durante o parto. Então, o parto é uma situação delicada em que a mulher ali sofre algumas dores, às vezes está sangrando e, contudo, nesse momento um momento muito apreensivo, ela é tomada por uma alta carga de ocitocina. Então, a natureza ela é fenomenal. Então, nesse momento, a mulher com dores, com sofrimento, ela, assim que dá à luz ao filho, ela é, ou melhor, durante, né, o momento do parto, esses momentos, ela é tomada de uma elevada carga de ocitocina, de tal modo que ela sente um grande momento de prazer com o nascimento do seu filho. Então, esse momento, ele é de dor, de apreensão, ele é compensado, né, por uma carga enorme de ocitocina, fazendo com que a mulher sinta-se um grande prazer, né, um vínculo ali com o seu filho que acaba de nascer. Ou seja, toda aquela dor, ela é compensada, substituída. Então, nós temos ali
aqui um exemplo muito claro do que é ocitocina. E em se tratando de palestras, comunicação, nós podemos, né, às vezes, debate, muitas vezes o momento, o ambiente, ele não é propício a vínculo social, um debate, por exemplo. Nem sempre um debate é propício a um vínculo social, uma conexão, a um rapport. Então, nós podemos, assim como no parto, que a mulher é tomada de uma grande descarga de ocitocina, o hormônio do amor, o hormônio da paixão, o hormônio do vínculo social, nós podemos também criar uma situação, ainda que aparentemente não amistosa, nós podemos provocar a carga de ocitocina para que esse momento ele seja compensado, né, com algo, podemos dizer assim, amistoso, um momento que traga ali comunhão. Então, o parto é sim um exemplo de como os neurônios, neurotransmissores trabalham na pessoa, no caso aqui da mãe, para que esse momento aparentemente apreensivo torne-se um momento alegre e prazeroso. Então, ocitocina, nós podemos dizer, dentre várias coisas, é sim o hormônio que produz um vínculo entre as pessoas, conexão e até mesmo comunhão. E aí a pergunta que nós fazemos é a seguinte: como, professor Calazans, eu vou em uma palestra, em uma aula, em um debate, ou qualquer momento de comunicação, como é que eu vou provocar a produção de ocitocina para que aquele momento torne-se prazeroso, tenha um rapport, tenha uma conexão, uma comunhão entre as pessoas envolvidas na comunicação. Então, vamos lá. Eu acabei de dizer que a ocitocina, dentre vários hormônios, vários neurotransmissores, é um dos hormônios que pode trazer esse vínculo, essa conexão, essa empatia. E eu vou mostrar aqui na aula de hoje uma das maneiras da gente provocar a produção, a liberação de ocitocina em nós que estamos palestrando ou até mesmo naquele que está ouvindo. Como é que nós podemos fazer isso? Então, vamos lá? E aí, storytelling, que é o nosso bate-papo aqui. Uma das maneiras de eu provocar ocitocina em mim, que estou palestrando, dando aula, debatendo, ou naquele que está recebendo, debatedor, o aluno, o locutor, é contar a história dentro da concepção de neurostorytelling. Por isso que eu tenho batido na tecla. Storytelling é um assunto que tem sido muito divulgado, debatido, contudo, inclusive para copyrights ou outros profissionais, mas mais importante é saber que a neurostorytelling, ou seja, contar a história se valendo da dinâmica das ciências, da neurociências, que é o ponto importante. Neurostorytelling. Então, eu preciso contar uma história, né? Storytelling é contar a história, se valendo da excitação dos neurônios. Eu preciso mexer com a mente do meu ouvinte, do meu interlocutor. E eu vou dar um exemplo aqui, né? Claro que no nosso curso a gente vai aprender mais maneiras da gente produzir. Mas vamos falar um pouquinho sobre assistencialismo. Olha só o que a neurociência descobriu. Quando uma pessoa está dando assistência a outra pessoa, qualquer tipo de assistência, né, vamos dizer, uma assistência gratuita, uma assistência sem esperar nada em troca. Então, olha que coisa interessante. Isso pode acontecer numa associação, num ambiente comunitário, numa igreja, qualquer local. Quando eu estou dando assistência a uma pessoa, há no meu cérebro liberação de ocitocina. A pessoa que está recebendo também está recebendo, além da assistência, uma descarga de ocitocina. E aí, a ocitocina tem vários, né,
ações na nossa mente, mas uma delas, como nós falamos, é o vínculo, a empatia, a conexão. E que coisa mais interessante ainda, a pessoa que está nesse ambiente, que não está participando da assistência diretamente, mas está presenciando, ela também recebe essa carga de ocitocina. É por isso que nós sempre indicamos o serviço voluntário. As pessoas que prestam serviço voluntário recebem ali vários benefícios e várias vantagens. As neurociências já têm comprovado isso. Então, num ambiente de igreja, de uma associação, de um clube, onde um assistencialismo está sendo aplicado, vamos lá? Quem é tomado por essa carga? Quem dá assistência, quem recebe assistência e quem assiste. O simples fato da pessoa estar presente também ela é tomada dessa carga. E a gente percebe isso, quem participa de eventos voltado para o serviço voluntário, assistencialismo, ele tem esta experiência. Então, assistencialismo provoca a liberação de ocitocina. Isso acontece quando? Quando nós falamos de um ato de bondade, ou um ato de serviço desinteressado, ou um ato de bondade sem esperar nada em troca, que nós chamamos de serviço voluntário. Então, quando eu presto um serviço sem receber, sem a intenção de contrapartida, sem receber nada em troca, um ato de bondade, esse ato de bondade é uma das maneiras de que a ocitocina seja liberada em nosso cérebro. E aí, conforme já falamos, quem dá assistência, quem recebe assistência e também quem presencia a assistência. E aqui a nossa cereja do bolo é quem ouve uma história sobre assistência. Olha só que interessante. Então, se eu não estava num ambiente de assistencialismo, não estava num ambiente de um ato voluntário, mas se eu contar para você uma história sobre um serviço voluntário, você também que não estava, que não concedeu assistência, que não recebeu assistência e nem presenciou assistência, mas que apenas ouviu uma história, também é beneficiado pela liberação de ocitocina. Daí a importância de você, como palestrante, como professor, sempre que puder, em sua história, em sua aula, em sua palestra, em sua comunicação, se puder preparar uma história com esta concepção. Então vamos lá, vamos contar uma história bem rápida aqui, um caso verídico. Nós temos aqui Geraldo Rufino. Nós até fizemos no canal do YouTube, Professor Calazans, um encontro com alguns empreendedores, onde nós falamos sobre o Geraldo Rufino e também sobre o seu livro. Eu vou contar uma história aqui que não está no livro do Rufino, mas você pode achar essa história no YouTube, que é muito interessante e serve para a gente explicar o nosso contexto aqui. Então, Geraldo Rufino é um empreendedor, né, que galgou aí vários degraus e se tornou aí um vencedor, uma história bonita de superação. Em uma de suas empresas, aparece ali nos arredores, parte externa, o mendigo. E ele, como um alto empresário, um empreendedor bem-sucedido, percebeu a presença daquele mendigo e deu para ele uma assistência. Em princípio, ele tentou dialogar com o mendigo, e esse mendigo não ficou muito constrangido, queria beber água, e ele deu ali uma assistência, até convidou o mendigo, estava numa situação deplorável, né, de vestes, até mesmo o odor não era bem agradável, mas ele, mesmo assim, mesmo com uma situação bem degradada daquela pessoa, ele recebeu com os braços abertos e até mesmo permitiu que aquele mendigo entrasse ali na sua empresa e tomasse água e assim por diante. E ele também
conversou ali com o mendigo. Ele deu uma assistência ao mendigo, sem esperar nada em troca. O que um mendigo, naquela situação, pudesse dar a ele alguma coisa em contrapartida? Nada. Mas esse simples fato dele atender, assistir, acolher aquele mendigo, não temos a menor dúvida que houve em seu cérebro a produção, a descarga de ocitocina. No mendigo, também. E mais ainda, nos seus colaboradores. Então, o ambiente... Olha que coisa interessante. Eu tenho para mim que o Rufino não entenda, não domine neurociências. É uma percepção minha. Ainda que ele não entenda de neurociências, ele entrou dentro da concepção de neurociências e ele, o mendigo, e a sua própria empresa foi tomada dessa concepção, onde houve ocitocina. Isso facilita a comunhão entre as pessoas envolvidas, facilita a comunhão, vínculo, empatia, conexão entre os colaboradores, proporcionando, assim, um excelente ambiente para que tenha ali um elevado grau de produtividade, dentre outras vantagens. E melhor ainda, tá? A história não acaba aqui. Passa-se um tempo, acho que um bom tempo, e ele precisou ali progredir na sua empresa, ter um upgrade, e nesse upgrade ele precisaria de um grande financiamento para adquirir ali vários caminhões, né? E ele não estava encontrando uma condição favorável. E, de repente, ele entra em contato com uma concessionária e um dos diretores ali proporciona para ele uma vantagem de financiamento questionável, uma condição muito vantajosa que causa estranheza. Ele foi beneficiado por uma situação que foge à normalidade. E quando ele vai ver quem é essa pessoa, esse diretor que concede para ele essa vantagem, quem era? Era o próprio mendigo que ele deu assistência um tempo anterior. Embora ele não precisasse, ele não buscasse essa contrapartida, ele foi beneficiado, pois esse mendigo era, na realidade, uma pessoa que fora bem-sucedido na vida, mas que teve ali uns percalços e passou por aquela situação. Ele, dando assistência e até mesmo batendo um papo, dando conselhos, fez com que aquela pessoa voltasse à sua vida normal. Então, aqui é uma história pequena, na realidade, essa história, se nós buscarmos, há mais detalhes, mas é, assim, uma história que é abrangida pelas concepções da neurociência. E vamos lá. E, nesse caso aqui, voltando aqui à aplicação da ocitocina, quem foi beneficiada? Isso que é interessante que eu vou falar aqui, presta atenção. O Geraldo Rufino, o mendigo e os seus colaboradores, né? E qual é a cerejinha do bolo? Você, que acaba de ouvir essa história, também foi beneficiado por uma carga de ocitocina. Ainda que você não saiba, ainda que você não perceba, essa história que eu contei faz com que o simples fato de você ouvir faz com que o teu cérebro seja banhado pela produção, liberação de ocitocina. Então, vamos lá? O simples fato de contar uma história. Eu dei um exemplo aqui de assistencialismo, mas há outras situações. Esse simples fato faz com que uma palestra, uma aula fique mais empolgante, fique mais alinhada entre você e o seu interlocutor. Então, vamos lá. Ocitocina, descarga quando está servindo alguém. Uma descarga quando está recebendo uma assistência. Quem assiste uma assistência e quem
ouve. Então, nós temos aqui, no mínimo, aqui, 4 personagens, 4 pessoas beneficiadas. Então, quem ouve também é beneficiado. E aqui entra o ponto alto, a cerejinha do neurostorytelling. Então, neurostorytelling, contar uma história. Quem lê uma história, quem ouve uma história, quem assiste uma história, também é beneficiado. Então, vamos lá? E assim, caminhando para o final do nosso bate-papo, ocitocina é, sim, um hormônio muito importante, estou falando aqui de neurociências, para que você produza na mente do seu interlocutor essa excitação do cérebro. O cérebro excitado com ocitocina, ele produz conexão, produz empatia. E aquilo que está sendo falado e aquilo que está sendo comunicado, está sendo ministrado e ensinado, passa a ser mais memorável. Fica assim, guardado, impregnado na cabeça. E isso pode ser aplicado em aulas, quando você vai preparar uma aula. Será que na tua aula é possível você enquadrar uma história dentro desse contexto de assistencialismo? Quando você vai escrever livros, né, a gente vê muitos livros que são empolgantes. E quando a gente faz um estudo desse livro, nós percebemos que há várias histórias que produzem a ativação dos neurotransmissores. Eu dei o exemplo aqui da ocitocina, mas tem a epinefrina e tem dopamina. Há muitos outros hormônios que possam ser liberados. A questão é, será que em um debate, eu posso preparar um debate, uma história, em palestras, em negociações? Nós sabemos, sim, que é possível, desde que você conheça, lembrando que eu estou falando de neurostorytelling, eu dei um exemplo e pontuei aqui um neurotransmissor. Há muitos mais outras substâncias, há muitas outras ciências, outras artes, histórias, para que eu possa fazer com que uma história, né? Storytelling, contar história, é a pegada do momento. Calma. Mais do que a história em si, é a neuro, ou seja, neurostorytelling, é storytelling com neurociência. Só contar a história não é o suficiente. Eu tenho que contar uma história de tal maneira que haja liberação dos hormônios, e aí sim, essa história vai ser uma história memorável. Desde que seja uma história com neurociências, tá bom? E assim nós acabamos a aula de hoje. Eu vou só finalizar mesmo dizendo que eu dei um exemplo. Em nosso curso de Neurostorytelling, eu vou contar outras maneiras, outras sacadas, outras estratégias para que haja um vínculo entre o comunicador e o seu interlocutor. Hoje nós falamos de storytelling com neurociências, pontuando aí assistencialismo, pontuando também ocitocina. E epinefrina? O que é epinefrina? A importância, é outro neurotransmissor, outro hormônio, outra substância. Se você souber a importância da epinefrina em uma conversa, em uma palestra, em uma comunicação, você vai ver a importância desse assunto. Ok? No nosso curso, nós vamos mostrar esses outros exemplos. Para mais informações, o QR Code eu vou deixar também aqui, tá? O link para você participar do grupo do professor Calazans para conhecer os nossos demais cursos. Para mais informações, nosso telefone que é o Zap, é o 98611, né, que é São Paulo, 98693-6733. E também o nosso e-mail, calazans.daniel@gmail.com. Tá bom? Conheça o site, professor Calazans, ali nós temos as descrições dos nossos cursos, para que você conheça melhor cada um deles. E no nosso canal do YouTube, vários vídeos sobre esse assunto e outros assuntos relacionados a ele. Tá bom? Faça os 3 Cs. Compartilhe, comente, né? E curta o nosso canal do YouTube e faça a inscrição para receber e ative o sininho para receber novos conteúdos, tá bom?
a sua atitude define a sua altitude. Vou ir alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.